Irmão, se você realmente quer aprender o React, eu te desafio agora a abrir o teu editor de código e me acompanhar em tudo que eu estou fazendo. Se você não sabe como a gente chega até aqui, dá uma olhadinha nas últimas aulas, mas por favor, não deixe de praticar. E aí, meu irmão, beleza? Nas últimas aulas nós aprendemos como configurar um ambiente React com Vite, como funciona a questão dos componentes, postei até um shorts ensinando você a usar o Code Sandbox, caso você esteja em algum computador que você não pode instalar nada. E hoje nós vamos dar uma aprofundada a mais nas propriedades dos componentes. Eu senti a necessidade que a gente precisava reforçar esse assunto. Não é nem aprofundar mais, a gente precisa reforçar um pouco mais esse assunto, porque é algo muito importante, como eu falei na aula passada, é algo fundamental para o React. Então, vamos lá. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre as propriedades dos componentes, nós vamos utilizar essas propriedades na prática e nós vamos aprender também a renderizar listas, a usar um map ali para renderizar listas e tal, tipo aquela lista lá de contatos, lista de clientes, lista de tarefas, qualquer tipo de lista que praticamente toda aplicação de dashboard tem, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos reforçar o conceito de propriedades. O que são as propriedades? Propriedades são dados que você pode passar de um componente pai para um componente filho. Você tem ali um componente sidebar, e dentro do componente sidebar você pode ter diversos outros componentes filhos. E para passar informação entre esses componentes, você utiliza as propriedades. Vamos aqui na tela para a gente tentar entender um pouco melhor? Isso aqui é um projeto básico feito no Code Sandbox, eu só criei o projeto no React. Se você quiser aprender a fazer isso, tem um short já falando sobre isso exatamente. Vamos lá. Vamos supor que você tem um componente card aqui, tá bom? E ele retorna uma div. E dentro dessa div ele retorna um H1. Como eu quebrei linha aqui, eu tenho que envolver tudo isso aqui entre parênteses, certo? Eu tenho aqui título do card. Para eu mostrar esse card na tela, eu preciso, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu preciso chamar esse card aqui, né? Beleza, chamar essa tag. E aqui no card também eu vou ter uma descrição. Mas vamos supor que eu queira colocar vários cards com diferentes informações. Como é que eu poderia fazer? Claro, utilizando as props. Aqui na função, ela recebe uma propriedade chamada props. E essas props é justamente um objeto que vai receber essas propriedades do React. Então, se eu passo aqui dentro do card, por exemplo, deixa eu apagar esses outros cards aqui. Então, eu passo aqui um title, que vai ser o título 1. E uma description, que vai ser descrição 1. Certo, aqui eu estou passando as propriedades, mas eu preciso receber essas propriedades aqui. Como é que eu faço? Aqui no props é um objeto, certo? E cada valor desse aqui vai ser um atributo dessa propriedade. Então, eu venho aqui, ó, apago isso aqui, abro e fecho chaves. Por quê? Porque é assim que eu injeto uma variável JavaScript dentro do meu JSX. Então eu venho aqui props o quê? Ponto title. E olha só, título 1. Se eu colocar aqui, se eu alterar aqui, ele já vai alterar lá. Vamos fazer de novo aqui na descrição? Vou apagar aqui, abro e fecho chaves, porque o JSX para receber as propriedades tem que ser assim. E eu venho aqui props.description e olha só, descrição 1. E qual é o benefício disso? Você pode vir aqui e reaproveitar esse código. Então aqui, se fosse um negócio se fosse um site de notícias, você poderia vir aqui notícia 1, aqui, notícia 2, e cada lugar receber a sua notícia, porque os componentes são dinâmicos. Então, vamos sofisticar um pouco mais esse componente. Aqui eu vou clicar em source, vou criar uma pasta chamada components, onde eu vou guardar os meus componentes, e aqui eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de card, com C maiúsculo, porque essa pasta vai representar o meu componente. E aqui dentro eu vou colocar um index.jsx. Aqui eu vou pegar o meu componente card e vou jogar lá para dentro. Então aqui, ó, eu vou recortar aqui, vou colar aqui e exportar o meu componente card. Aqui no app.js eu venho aqui import card from. Aí eu vou navegar nas minhas pastas. Como é que eu faço? Ponto barra. Olha só, já apareceu aqui meus arquivos JavaScript. Ó. Tem a pasta componentes, está aqui dentro. Barra card. Ah, eu preciso colocar o barra index? Não, porque
o index ele já indica que é a primeira pasta que ele vai acessar se eu colocar só até aqui. Então você vê que meus cards já voltaram a funcionar e agora ele está em outro arquivo. E aqui, por que eu criei uma pasta card? Porque eu quero fazer um styles.css aqui. E com esse style.css eu posso botar CSS normal no meu componente. Eu venho aqui no meu componente e eu vou importar esse CSS. Ó. Import, aí você vem aqui, /, styles.css. Vamos testar? Como é que eu testo se o CSS está funcionando? Eu vou botar aqui uma classe chamada card. E eu venho aqui, ó, .card, border, 1 pixel, solid red. Olha só, já vi que o meu CSS está funcionando. Como essa aula não é sobre CSS, eu vou fazer aqui uma colinha do meu outro projeto que eu tinha usado para testar. Eu vou pegar aqui esse CSS e vou jogar aqui no meu componente, certo? E aqui no meu JSX eu vou criar aqui uma tag para colocar uma imagem. E aqui nesse endereço dessa imagem eu descobri um site muito legal chamado LoremPixel, que você pode pegar aqui uma URL que você joga aqui, ó, e ele vai te dar uma imagem aleatória. Vou trocar aqui, ó, esse número no final para 100 e olha só que bacana. Eu já tenho uma imagem aqui. E tudo que está aqui do título da descrição, div.cardContent. E aí eu vou colar tudo que estava aqui. Então, olha só, já tem um negocinho aqui menos feio, né? Aqui no meu style.css de fora, eu também tem uma estilização para ele que eu vou copiar daqui. Por que eu estou copiando? Porque essa aula não é sobre CSS. Então, eu já tenho uma estilização aqui bem básica. Mano, também tem uma propriedade aqui muito bacana, chamada children. Imagina que eu quero passar alguma informação aqui, abrindo e fechando a tag. Opa, abrindo e fechando a tag. E eu quero passar alguma informação aqui. Observa que nada aconteceu. Por quê? Porque eu não disse o que o meu componente card tem que fazer com o que tiver dentro dele. O que está dentro do card é uma propriedade especial que o React chama de children. Então vamos aqui no meu card e tem uma propriedade aqui, ó. Vou até colocar ela aqui embaixo, que é props.children, que olha só, aqui apareceu. Isso aqui, children, significa filho. Filho é o que está dentro desse cara aqui. Que eu poderia colocar até mesmo um outro componente. Eu poderia botar um card dentro do card. Olha só que bagunça que ficou aqui. É interessante você saber disso aqui, porque às vezes a gente coloca um componente de layout, por exemplo, e aqui dentro a gente coloca o conteúdo. O conteúdo podem ser diversos outros componentes. Por isso que você entra em alguns sites, como o site do próprio React, que olha só, o que muda é só o componente. Essa parte aqui de fora, essa parte aqui do lado, ó, ela não muda. Então, tem um componente layout, com certeza, e dentro do componente layout tem um conteúdo que vai mudando. Essa é a props children. Agora, imagina um cenário. Seu chefe chegou e falou assim, olha, eu quero que você faça uma listagem dos produtos aqui da loja. E o site, todo dia nós vamos estar mudando ali a informação e tudo mais. E aí você tem que fazer uma lista igual essa aqui, exatamente igual essa aqui. Agora imagina, toda vez que você tiver que botar um item novo, ou que o item mudar de preço, alguma coisa, você ter que alterar diretamente no código, fazer um commit lá, mandar para o servidor? Não dá, mano. Então a gente vai aprender um conceito muito útil, cara, que você vai usar pro resto da sua vida isso aqui, que é a renderização de listas no React. Geralmente no JavaScript a gente vai receber essa informação como um array. Então vamos aqui. Vamos criar aqui uma array products. Isso é uma array JavaScript, é uma lista. E aqui dentro eu vou receber vários objetos. E vai ter um ID, por exemplo, geralmente tem sempre um ID. Que vai ter também o título da notícia. E vai ter também a description. E aí a gente vai ter várias outras. O ID tem que mudar, né? Claro. Aqui, vamos botar... E aí eu quero renderizar essa lista. Então você vem e pensa aqui, não, então já que o Jean me ensinou que para eu botar um conteúdo em React aqui dentro, basta eu abrir e fechar chaves e joga aqui esse array. E deu errado. Assim, Jean, tu me enganou, quebrou a página. Claro, porque o componente ele consegue renderizar string números, mas não consegue renderizar objetos. Então a gente precisa transformar esses objetos em JSX, que é o que o React consegue renderizar na tela. Qual é o método do JavaScript que eu pego item por item de uma array e transformo em qualquer outra coisa? É o map. Então vamos lá. Eu vou apagar aqui esses cards.
eu deixar isso aqui comentado. E aqui dentro do products, eu vou fazer aqui, ó, .map. O map, ele vai receber uma função de callback aqui, que vai fazer a transformação desse array de produtos em um array de alguma outra coisa que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu passo uma arrow function, que vai retornar aqui, por exemplo, um H1. Olha só o que aconteceu. Ele pegou cada item do meu array de produtos e transformou nisso aqui. Ó, eu tenho 4 itens aqui no meu array e tenho 4 ASD aqui. Só que eu não quero isso. Eu preciso mostrar em tela o meu conteúdo, né? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui uma div e vai ter aqui um H1. E aqui no meu map, ele passa uma propriedade que é o próprio produto. Então, ele vai fazer aqui item por item de cada produto e cada produto ele vai jogando aqui dentro desse product. Então, eu posso vir aqui e product.title. Por que não deu certo? Porque para botar uma variável JavaScript no JSX, precisa estar entre chaves. E olha só, eu já estou renderizando aqui esse array. Tá vendo lá? Ó? Se eu mudo aqui, ele já muda lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o card, olha só que bacana. E eu vou passar aqui, ó, title, que vai receber entre chaves aqui o product.title. E aqui a description vai receber o product.description. E olha só, a gente já está renderizando aqui o array. Se essa informação vier de um back-end, ó, o código aqui ele vai continuar o mesmo, sempre. E se o back-end resolver mandar mais informações, olha só, ele já vai renderizar isso aqui dinamicamente. E a gente só precisou escrever o card uma vez. E lembrando também que quando a gente renderiza uma lista com map, a gente precisa passar para o React uma informação, uma propriedade especial chamada key. Precisa receber um valor único, que no caso é o ID, né? Deixa eu apagar aqui esses outros que estão com ID repetido. E essa propriedade aqui, ela serve para o React se organizar na hora de renderizar as listas. Sem essa propriedade, o React teria mais dificuldade em organizar a lista, que poderia resultar em bugs. Então, a única coisa que você precisa saber realmente é que toda vez que você fizer um map, você precisa passar uma chave aqui no componente que ele for retornar para ele poder se organizar e não ter bug. Agora nós vamos colocar isso tudo em prática naquele nosso projetinho lá do Tab News que a gente estava fazendo. Eu estava dando uma espiadinha aqui na API do Tab News e eu estava vendo aqui que existe um endpoint que me retorna as últimas notícias, né? Eu coloquei aqui um Tab News /API/v1 conteúdos e botei aqui para me trazer 5 conteúdos por página só. E nós vamos abrir aqui o nosso projeto do Tab News. Ele está um pouco diferente porque eu tive que regravar essa aula, então nós temos aqui vários itens, né? Eu vou aqui rodar o projeto npm run dev, tá aqui. Então os 4 títulos, os 4 itens, os componentes, como a gente já criou na última aula. Nós não podemos renderizar essa notícia assim. Toda vez que tiver uma notícia nova, eu tenho que vir aqui alterar no código. Nós vamos consultar essa notícia de uma API. Uma API é isso aqui. Toda vez que eu atualizo, o back-end me traz essas informações. E o que nós vamos fazer aqui é simular uma resposta, né? Nós vamos pegar esse array aqui e nós vamos criar aqui uma variável, contents, né? No plural, contents. E aqui eu vou colar o array que tem as informações, né? Eu vou fechar aqui. Lembrando que na vida real nós vamos consultar esses conteúdos diretamente dessa API. Talvez na próxima aula a gente já faça isso. E nós vamos pegar aqui esse array de conteúdos. E em vez de renderizar várias vezes aqui esse itens, né? Eu vou até abrir aqui o arquivo item aqui do lado. Se eu pegar e arrastar assim pro lado, ó, quando ficar assim eu solto, ele fica, ó, um do lado do outro. Que bacana. Observa que ele recebe aqui URL, título e descrição. A gente vai comentar esse item aqui só para usar ele de referência. Eu venho aqui, products, contents, eu tô com outro exemplo na cabeça ainda. E aí a gente vai fazer aqui um map, né? Eu preciso transformar esse conteúdo aqui em um JSX. Eu vou pegar aqui, ó, content no singular agora, que eu estou indo por item por item aqui desse conteúdo, né? Objeto por objeto. E eu vou fazer aqui uma função de seta, né? Abro parênteses, porque é um retorno. Vou quebrar a linha. Lembrando que aqui a gente está retornando esse item. Se você usar as chaves, não vai estar retornando, então não vai funcionar. Então você tem que vir aqui, item, e aí o title que a gente passa vai ser o chavinho aqui, content.title, vai ser o description, vai ser o content.description, e a URL
eu vi aqui que ele tem um parâmetro que chama slug, vai ser o que a gente vai jogar na URL. Vamos ver como é que fica aqui no Tab News, né? Se eu jogar aqui, deixa eu ver o que acontece. Não deu certo. Ah, ele também passa aqui o nome de usuário, então tem que ser essa URL Tab News, aí o nome do usuário que publicou e o slug. Beleza, a gente vem aqui, o URL vai receber, por enquanto a gente vai passar só essa parte aqui. Tá bem? Opa, tem que ser entre aspas, né? Claro. Por enquanto a gente só vai retornar isso aí. Depois a gente... Aí eu venho aqui e fecho a tag e vamos ver o que aconteceu. Olha só, eu já estou pegando aqui dados da nossa API falsa. E aí, para a gente ter aqui a URL funcionando, eu vou fazer o seguinte. Tem um negócio aqui no JavaScript que chama template string. Para eu não ter que ficar concatenando string e colocando aqui barra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essa URL aqui, esse link. E aqui dentro eu vou usar as crases, né? As crases do português aqui, né? Você vai apertar Shift e acento agudo, ele vai aparecer a crase. Aí você vem aqui, cola. E quando você está fazendo assim, chama template string. Então eu consigo injetar variáveis aqui, ó, usando $chave. E aí eu vou pegar aqui content. O nome do usuário que está nessa variável aqui, né? Owner username. Então aqui, barra o content, $chave, content.slug. O slug é esse parâmetro aqui. Então a gente salva. E olha só que legal, quando eu clicar, ele está me redirecionando para o site do Tab News. Ele está montando essa URL, ele está pegando aqui o owner username e o slug, concatenando aqui e me redireciona para o site oficial. É isso, mano. Isso é o que você vai usar no seu dia a dia. Imagina que você está fazendo o sistema da sua empresa lá e o seu chefe chega. Raimundo, eu quero que você faça uma lista com todos os produtos. Então você vai pegar de algum lugar uma array desses produtos e vai renderizar assim na tela. Ah, eu quero uma lista com todos os clientes. É a mesma coisa. Ah, eu quero fazer um Trello. Mesma coisa, é sempre isso. Basicamente o React, muita coisa que a gente faz é só renderizar listas. E aí você pergunta, tá, mas essas informações, esse array eu vou tirar de onde? Aí você precisa consumir um servidor. Isso é uma conversa pro próximo vídeo. Por hoje é só isso. Tchau, tchau.